já aprendeu o que ele tinha que aprender. Ou seja, ele agora vai fazer o concurso para ensinar o que ele já aprendeu. Estou falando alguma besteira aqui, professor Alexandre? De forma alguma, professor. Mas quando falamos em super aprender, não estamos aqui falando simplesmente em resolver problemas cognitivos. Nós estamos falando, nós estamos falando em, estou aqui já presente, em superação. Nós estamos Isso. falando em superpoderes. Essa tecnologia nos permite ter um desempenho acima da média comum. Para terem uma ideia, uma pessoa lê em média, 100, 150 palavras por minuto. Uma pessoa com leitura dinâmica, ela consegue ler 1.000, 2.000, 4.000 palavras por minuto. Eu leio mais de 5.000 palavras por minuto, professor. É, quase isso. Eu leio Então, umas 7, entre 7.500 a 8.000, professor, por minuto. ok. Quando você lê acima de 1.200 palavras por minuto, acima de 1.200 palavras por minuto, você não precisa mais se É. preocupar, você não precisa mais se preocupar em comprar livro. Por quê? Porque você só vai à livraria, folheia e guarda. Né? Entendi. Então, você em 15, 20 minutos já consegue ler um livro. Essa é a ideia, ok? Caramba. Então, a maioria leva dias para ler. Então, agora imagine uma que tem leitura dinâmica, ela deveria, inclusive, ser proibida de participar junto com a pessoa que está treinada com leitura dinâmica. Eu acredito que quando isso se tornar mais popular, é provável que seja proibido, né, a mistura dos mesmos concorrentes. Porque enquanto você estuda um capítulo para a prova, o teu concorrente, né, aliás, enquanto o seu concorrente estuda um capítulo para a prova, você consegue estudar 3, 5, 10 capítulos no mesmo espaço de tempo. Só que a absorção é muito maior, né? A absorção de uma pessoa que tem a técnica de leitura dinâmica, ela fica entre 70% a 90%. E uma pessoa que não tem técnicas, não tem ferramentas de leitura dinâmica, ela consegue reter apenas 25% a 30%. Eu já tive a oportunidade de testar mais de 1 milhão de pessoas no Brasil todo. Então, já temos uma larga experiência desse índice. Ou seja, as pessoas começam 100, 200 palavras por minuto e elas conseguem, não é, ter um resultado de 1.000, 2.000 com 70% de retenção. Então, a diferença é brutal, é como competir, né, numa corrida comum, eu e o Bolt, né? Ou seja, não dá para competir, não tem como comparar isso, né? Nós temos, inclusive, né, no nosso canal do YouTube, depois vai lá, procure James Bauer, só existe eu com esse nome lá no canal do YouTube, James Bauer, né? Então, Baur. Então, você procura lá no meu canal, você vai encontrar mais de 300 casos de pessoas que liam cento e poucas palavras e hoje leem mais de 1.000. Agora, eu estou me referindo aqui a quem ainda vai começar a se preparar, a quem vai começar a estudar para concurso.
No caso dos professores, eu estou me referindo agora à capacidade de revisão, né? Ou seja, imagina a capacidade de revisão se você tem a ferramenta, né? Para quem não tem. E imagine, então, agora o dia da prova. Então, nós vamos tentar passar umas ferramentas aqui que no dia da prova vai lhe permitir um resultado bem melhor. Então, só coisa prática para lhe otimizar até o dia, né, do edital e do dia da prova. Então, se você tem um mês com leitura dinâmica, com as ferramentas que você vai aprender aqui agora, é como se você ganhasse mais 2 ou 3 meses de estudo. Ficou claro aí, né, professor Alessandro? Perfeito, professor. Claro e cristalino. Então, estamos só brincando ainda, estamos introduzindo, ajustando aí as questões técnicas e vamos sortear aqui cadernos, né, durante a nossa exposição, porque nós temos um caderno de exercícios que eu levei aí mais de 20 anos para poder chegar a uma conclusão. São 5 módulos de exercício, é vendido na Livraria Cultura, não dizer que é marketing, olha aí o código de barra, tá? Então, se você for lá na Livraria Cultura, agora está fechado com a pandemia, custa R$ 150 o caderno, tá? Então, você vai estar ganhando de presente, graças a esse convite aqui do professor, né, para essa live, e aí logo mais estaremos lhe sorteando. Então, não saia daí, tá? Além disso, as pessoas que participaram conosco na divulgação, nas minhas redes sociais também, receberão depois nos grupos, né, as informações dos ganhadores. Inclusive, eu estou lhe devendo a sua, temos que nos encontrar pessoalmente, professor, para poder pegar, né, a de leitura e a de memória, né? Para também aí se tornar um expert nessa tecnologia. E para começar a brincadeira, vamos mexer logo com esses seus olhos aí. Pessoal, se teu olho é descoordenado, se teu olho é lento, se o teu olho não consegue acompanhar as linhas, não consegue procurar as informações que você precisa, como é que você vai navegar, né? Já dizia Camões, navegar é preciso. Como é que você vai navegar? Não é na internet não que eu estou falando, no Instagram, etc. Como é que você vai navegar sobre as linhas do livro, do material preparatório? Mas antes de fazer essa primeira técnica, eu gostaria de dizer que se você sabe leitura dinâmica, enquanto seu concorrente está lendo uma questão da prova, você leu 3, 4, 5 questões. Quantos e quantos concurseiros, ainda mais você, professor, tá? Sim. E às vezes não tem tanto tempo assim para estudar, tem que improvisar, né? E está aí já à beira do concurso. Quantas pessoas terminam e dizem assim para mim aqui durante as minhas mentorias, né? Eu dou aula particular no Skype, tá? Se você quiser, depois você me procura. Então, eles dizem assim, olha, a prova não estava difícil, mas eu não consegui ler tudo. Eu não consegui terminar a prova. Porque são tantas questões e muito pouco tempo. Então, envolve velocidade, envolve capacidade de compreensão. Às vezes você não entende, não interpreta a pergunta e é incapaz de usar o que você estudou para achar a resposta certa. Então, nós vamos falar muito sobre isso hoje. Interpretação, compreensão, exercícios mecânicos e fisiológicos para aumentar a sua capacidade. Eu trouxe uma surpresa aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre nutrição do cérebro. Você já viu atleta que não toma whey protein? Você já viu atleta que não toma um suplementozinho vitamínico e mineral? Que não tem lá seu segredo, sua dieta para conseguir melhorar a aparência, a força física e o desenvolvimento, né, na área fitness? Você vai aprender agora como ser um super-herói do cérebro, tá? Você vai aprender alguns segredos aqui, que é uma carta na manga, só para quem está ao vivo aí, né? A gente não sabe se a live vai ficar disponível, mas para quem está ao vivo vai pegar esses segredos. Então, hoje, né, é muito promissor. Hoje temos aqui bastante coisa
para poder entregar para vocês, tá? Então saiba, agora que você tem que revisar, porque já deu tempo de estudar, pessoal. Não pensa que você vai estudar o conteúdo agora do edital até o dia da prova. Você já tem que estar estudando há muito tempo. Enquanto você vai fazer a primeira vez a prova, já teve gente que fez 3, 4 vezes. Então você já tem que estar na frente. Mas com as ferramentas que você vai aprender, você tem condições de triplicar o tempo, ou seja, um dia para você como se fosse 4 para quem não tem técnica. Tá, primeira ferramenta aqui dessa noite. Sim. O nosso olho precisa estar adestrado, nosso olho precisa estar devidamente treinado, devidamente preparado para correr a linha. Olha só, você começa a ler, seja ela uma questão, seja a Bíblia, uma revista, um jornal, ou as tuas apostilas de concurso, você começa a ler, termina a linha, volta para pegar a segunda linha, volta para pegar a terceira linha. Você tem uma ideia, professor? São mais ou menos 25 linhas, e em cada linha tem, em média, 12 palavras. Então, se você multiplicar 25 por 12, dá 300 palavras por minuto. Quem não tem leitura dinâmica vai gastar de 2 a 5 minutos para ler uma página. E o pior não é isso. O pior é que a maioria tem que ler 2, 3, 4 vezes a mesma coisa para entender. Esse é o problema. Tá? Se lesse nos 2 minutos e entendesse, ainda estava bom. O problema é quando chega no meio e você diz assim, nossa, viajei, né? Não entendi nada, vou ter que começar de novo. Tá? Então, a primeira coisa é o olho. Para ler um livro com 200 páginas, os seus olhos se deslocam em média 12.000 vezes. Então, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu já fiz as continhas. São mais ou menos 12.000 deslocamentos oculares. Então, ler também é um exercício. A leitura é o melhor exercício que existe para o cérebro, a ginástica cerebral. E não se iluda, se você lê menos de 10 a 20 páginas por dia, né, você é considerado sedentário cognitivo, sedentário das práticas intelectuais. Caramba! Professor, eu vou pedir para você tirar o teu óculos, ok? E Tomara você que eu enxergue. vai mostrar para o nosso público a sua velocidade comum com os olhos. Tá? Ixi, tô então até com medo, professor. Manter os olhos e vai olhar bem para a sua direita e bem para a sua esquerda várias vezes ininterruptamente. Observe que o professor Alessandro está aí se esforçando. Continua, professor. Tentando movimentar um olho para um lado e o outro. Ao invés de olhar para baixo, professor, olha para frente. Isso. Assim? Isso. Tá? Essa é a velocidade natural dele. Agora, tenta acompanhar, professor, o toque do metrônomo. O metrônomo é esse aparelho aqui. Se não tiver o link, né, eu uso o Pro Metronome. Me pede nos grupos, me pede depois aí no WhatsApp que eu te passo. Ele tem que estar configurado em 1/1. Olha como já melhorou a coordenação. É claro, tem que continuar treinando, é uma ginástica. Pode Dá para aumentar, ó. Continua, professor. Olha para frente. Olha aí, ó, como o olho vai continuando. Continua fazendo, professor. Olha aí, já está no limite dele. Estamos a 190 batidas por minuto. Observa que o professor já está se perdendo. Pessoal, eu faço a mais ou menos 500 toques por minuto. Eu baixei esse daí. Então isso é para treinar. Você treina horizontal, você treina vertical, você treina diagonais e você treina também circulares no sentido horário e no sentido anti-horário. Tá? Olha aqui o meu olho. Mas pode piscar, professor? Tem que piscar, né? Para lubrificar, né? Não precisa piscar demais. Isso que eu tava na dúvida. Então, tenta olhar aqui, pessoal, como é que funciona. Olha o meu olho, ó. Aqui, ó. Tem diferença, Alessandro? É um pouquinho, professor.
Então, é um pouquinho mais rápido. Aí, ó. Baixei aqui no meu celular. Já tem um metrônomo. E aí você pode treinar também de cima para baixo, ó. Pode treinar em diagonal. Pode treinar outra diagonal. Ou seja, isso serve para preparar o teu olho, ou seja, para o teu olho estar destro, equilibrado, coordenado, resistente, veloz, para enfrentar, por exemplo, um livro com 200 páginas e fazer 12 mil deslocamentos, no mínimo. Depois disso, professor, teu olho está exausto, sabia? Agora Depois já? disso, teu olho está pesado, está cansado. E aí tem um truque, chama-se empalmar. Até agora que essa coisa aí do Covid, né? Você vai higienizar, passar um alquinho, vai lavar com sabão a mão, tá? E esse funciona assim, você esfrega as mãos, até esquentar, como se fosse uma compressa. Olha aí, professor, você que vai fazer o concurso, ó, coloca no olho, ó, esse calorzinho aqui, ó, 2, 3 segundos, você pode fazer umas 2 vezes, deixa bem quente, coloca lá, olha aí, você vai perceber agora que o teu olho, né, está Dá uma como relaxada. já relaxado, aquecido e adestrado para fazer a leitura. Então, tudo começa por aí. Entendi. Uma outra coisa importante é a respiração. Então, você que estuda 3, 5, 8 horas por dia, você precisa ter uma respiração eficiente. Então, quando a gente começa a correr, involuntariamente a nossa respiração fica mais agitada. Fica involuntariamente ofegante. É assim mesmo, professor Alessandro? Sim, eu acabei de chegar numa corrida, eu corri 10 É km antes de verdade, começar eu vi aqui. lá a foto, verdade. Tá todo suado. Sua respiração continuou igual tá agora? Não, tava lá. Se eu te disser que o teu cérebro gasta mais oxigênio lendo do que quando as suas pernas estão correndo. Ave Maria. Pois é, o nosso cérebro gasta parado, sem atividade cognitiva, 25% do ar que respiramos. Então, cada 4 vezes que eu puxo ar, uma vai para a cabeça. E a maioria dos acadêmicos reclamam que sentem sono durante a leitura, que tem preguiça mental. Então, olha só, né? Nós já falamos aqui sobre adestrar o olho, acelerar o condicionamento do olho. Falamos sobre relaxar. Toda vez que você sentir que o olho está pesado, está cansado, você empalma. Isso é para ser feito durante as 6, 8 horas por dia, nessa corrida final aí para o concurso, né? Tem muita gente que não está estudando 8 horas, estuda 1, meia hora, o tanto que dá. Tem dia que estuda, tem dia que não estuda. Mas você que vai querer passar em primeiro lugar, empalma várias vezes durante essas horas que você estuda. E a respiração. Cada vez que você virar a página, você precisa hiperventilar. Eu também ensino um outro exercício onde você pode hiperventilar durante mais ou menos 20, 30 segundos. Então, é interessante, por exemplo, antes de estudar, hiperventilar em torno de 20 segundos. Como é que é hiperventilar? Eu vou me encher de oxigênio, vou puxar o ar até não caber mais, até eu virar o balão. Eu vou encher pulmão e diafragma, tá? Eu vou prender uns 2, 3 segundos e vou expulsar o ar pela boca. Então, você vai fazer isso durante 20, 30 segundos antes de estudar ou quando estiver sentindo sono, preguiça mental, tá? Chama-se hiperventilação. Então, eu vou fazer um pouquinho, depois o professor Alessandro vai fazer também. Vamos fazer tudo junto hoje, professor. Para que o pessoal de casa, né, entre em harmonia aí, em sintonia aí com o nosso projeto. Esse daí, então, professor, Oi? Eu não sei se eu vou estar falando besteira, mas esse daí, se não me falha a memória, tem lá no livro do Anthony Robbins, aquele Poder Sem Limites, a questão do... Tem.
O Anthony Robbins ensina um jeito para fazer. O Dr. Laí Ribeiro ensina uma outra forma. Sim. Tá? E o Dr. Dharma Singh, no livro Longevidade do Cérebro, já ensina outra maneira. E dentro do yoga, dentro da meditação transcendental, teve uma live importantíssima só sobre respirar. Aqui a gente não vai ter tempo para aprofundar todas as maneiras ensinadas pelos principais coaches, né, pelos principais palestrantes e especialistas, né, em neurociência. Mas nós vamos passar pelo menos uma que é para você usar a partir de hoje. Tá? Então, durante mais ou menos 20 segundos, eu vou ligar aqui o cronômetro, nós vamos fazer a hiperventilação. Então, seria mais ou menos assim, ó. Tá bom. É a minha vez só, professor. Quando você faz direitinho, você no final sente uma tontura de 2, 3 segundos. Te dá uma... Ok? Escurece um pouquinho a vista, dá uma tonturazinha. Agora vamos lá, professor. 20 segundos hiperventilando. Vamos ver como é que você está fazendo. Vamos ver. Mais forte. Como se estivesse correndo, professor. Aí eu vou ficar ofegante. Esse soprinho aí é só para soprar velhinha de aniversário. Isso, agora você entrou no clima. Tá bom. Então, no começo, observe que ele fazia errado. Ele fazia assim, ó. Dá uma tontura mesmo. Não é assim, não. Você vai puxar o ar e vai soltar como se estivesse debaixo d'água, ó. E você pode fazer para quebrar o sono, a preguiça mental, aquela moleza, tá certo? Então, olha aí, 3 técnicas poderosas. Adestrar o olho, relaxar o globo ocular, e agora você aprendeu a aumentar a quantidade de oxigênio no cérebro. Depois que você fez esses 30 segundos, você pode fazer no máximo 1 minuto, é muito utilizado no método Hoffman, para fazer aquelas sessões de reborn, de renascimento, onde você faz uma regressão até o ventre da mãe, né? Mas você pode fazer isso até 1 minuto de duração, e quando estiver lendo, quando você estiver estudando, cada vez que você virar a página, você hiperventila só uma vez. E começa a ler a segunda página. Terminou, respira, terceira página. Olha aí, 3 ferramentas poderosas. Quer dizer, então, que se eu treinar o meu olho, quer dizer, então, que se eu empalmar e relaxar a musculatura, os nervos da face, quer dizer, então, que se eu aumentar a oxigenação cerebral, eu posso passar em primeiro lugar? Pessoal, imagine uma corrida de cavalos. Não sei se você já reparou, Alessandro, mas numa corrida de cavalos se usa binóculo. Por que quem assiste a corrida de cavalo usa binóculo? Para focar só no cavalo que ele está apostando. É o seguinte, a diferença do primeiro lugar para o segundo lugar é o focinho. Ah, tá. Se você não tiver de binóculo, você não enxerga quem chegou em primeiro lugar. Tá? Porque não passa o primeiro cavalo, depois o segundo cavalo, depois o terceiro. Não. Eles vão quase todos emparelhados ali, a diferença é quase nada. Então, de repente, o treinamento do teu olho, o relaxar da face, tá? A hiperventilação vai fazer 1, 2, talvez 3 questões a mais. Vai fazer você acertar 3 questões, 2 questões. Vai ser aquela questão que você precisava para a vaga ser sua. Então, de repente, você acha que uma questão a mais, uma a menos não vai fazer diferença. Mas, às vezes, por conta de uma questão, você não assume a vaga no concurso.
Então eu estou te colocando aqui a diferença que faz a diferença. Fizeram uma experiência nos Estados Unidos, no metrô de Nova York. O indivíduo ele tinha que fazer o seguinte: ele colocava umas moedinhas na mão, né, e aí ia pedindo, né? Então ele colocava uma camiseta, simples assim, à vontade, igual você tá, professor. E ele ia na frente, assim, cada pessoa dizia: olha, sem dinheiro para passagem, falta aqui poucos centavos para completar, você me ajuda? Tá. No final, assim, de uma hora, ele tinha arrecadado, professor, $3. Tá bom, já dava para pagar a passagem. pagar a passagem. Tá. No outro dia, fizeram a mesma experiência, tá? Só que agora ele colocou uma gravata. Ao invés de ser uma camiseta, ele colocou uma camisa social, colocou uma gravata, uma calça social. Ele só mudou a roupa. Tá. A diferença foi só a gravata. Quantos por cento da minha roupa é gravata? 3%? Okay. Quase nada. A diferença entre, no meu caso aqui agora, eu e o professor Alessandro, basicamente é a gravata. Tá? E aí ele começou a pedir: ó, eu tenho aqui algumas moedas, falta um pouquinho para completar. Você me ajuda a completar a passagem? Não vai fazer isso em casa, não, tá? Ir no metrô e treinar, sei lá. Vou treinar. Em uma hora ele tinha $18. Aumentou um pouco, né? Entendeu a diferença? Ou seja, pedindo mendigo. Ele colocou a gravata. De 3, ele aumentou 6 vezes o salário dele. Em uma hora ele ganhou 6 vezes mais. Então, de repente, as técnicas que eu estou te ensinando aqui agora, nessa uma hora, vai fazer aquela diferença que você precisa. Brutal. Tá? Professor, vamos sortear 2 cadernos? Vamos sim. O pessoal tá Se mandando alguém aí, mandou, né? Eu não sei, de repente ninguém mandou o que quer aqui, não estou vendo aqui, vamos ver. Eu quero, vamos ver se tem alguém dizendo eu quero aqui, ó. Aqui só tá Leandro falando. dos Anjos. Leandro Aqui dos só tem Anjos ganhou. Tá aqui, ó. Não sei se ele tá online, deve estar. Se tiver, manda um oi aqui para mim, Leandro, comemorando, tá? Ele deve estar, né? Porque viu aqui o eu quero. O Leandro acaba de ganhar a primeira. Vamos sortear mais um aqui. Tá, o segundo. Tá, o segundo que vai ganhar aqui, olha cá. Petros, você ganhou. Tá aqui, ó, ganhou. Você acaba de ganhar um exercício com 50, né? 50 pautas, são 50 exercícios para você treinar em casa. Você compra o caderno e tem o playlist, fora os vídeos e as lives que a gente tem no YouTube, tá? São mais de 300 vídeos e uma playlist com mais de 10 vídeos para você treinar usando o caderno. Então, custa R$ 150 esse caderno aqui, essa semana até sábado. Tá? A partir de segunda-feira, R$ 200 com a postagem ou a propaganda aí, professor Alessandro. Tá? Eu tô vendo aqui. Então, você Não, compra tem o problema caderno, não. envio pelo correio e você vai ter não só um caderno, você vai ter uma consultoria, tá? É diferente. Tá bom, vamos continuar aqui. Já sorteamos 2. Tem aí que estão acompanhando a gente. Né? Vá divulgando, você que tem possibilidade, compartilhe o vídeo nos outros links aí que você tem, deixa ao vivo no seu YouTube, deixa essa palestra ao vivo no seu Instagram, deixa ao vivo, enfim, nas suas redes sociais, proporcione isso a mais pessoas. Vamos lá para um segredinho agora? Tô aqui treinando os Tem aluno, o olho professor, aqui, que ó. trabalha o dia todo, estudante acadêmico, tem concurseiro, que estuda o dia todo. O professor já está aí treinando as técnicas, né? Enquanto eu vou falando aqui, ele já vai praticando. Vai treinando, eu vou botar aqui. Então, tem gente que estuda, trabalha o dia todo. E aí ele começa a estudar mais ou menos lá para as 7h30, 8h da noite. O que acontece? Tá? 7h30 para 8h da noite, ele já não está aguentando mais nada. A vontade que ele tem mesmo é se deitar, não é? E esperar o próximo dia. Já aconteceu isso contigo, professor?
Acontece direto, professor, porque assim, a gente tem que se planejar. Essa pandemia, por exemplo, o pessoal tá trabalhando em casa, eu tô trabalhando mais em casa do que quando eu tava em sala de aula normal. Você olha para o livro, tem 500 páginas. Ok. Aí você pensa assim, olha, eu vou levar dias para terminar esse livro. Ó, Isso, desse modelo aí. Mostra a capinha aí, ó, da é uma criança. gramática. Olha a capa da criança, gramática para concurso público. Tipo esse. Você olha e chega à conclusão. Eu vou levar dias. Quem tem leitura dinâmica aí, pessoal, eu leio a Bíblia toda em 9 horas. Tá? Enviei proposta para o Guinness como leitor mais rápido do mundo na língua portuguesa. E nos Incríveis eu li 10 páginas de Machado de Assis em 1 minuto. E Aí esse sobrou aqui tempo, eu li 2 vezes. Eu li 10 páginas de um conto de Machado de Assis, depois ainda expliquei. Olha que gracinha aí, ó, tá vendo? Esse aí já é mais fininho, mas dá trabalho. Dá trabalho, tá? Quem não tem técnica vai gastar uma semana. Com técnica, professor, eu gasto 10, 15 minutos para ler esse livro e explico capítulo por capítulo, tá? A Bíblia toda eu gasto 9 horas. Um livro com 200 páginas eu gasto 10, 15 minutos. Se você quiser, ó, me procura depois no WhatsApp aí, tá? Nós estamos combinando aqui com o professor para ir passando essas técnicas para você. Já é a segunda vez, né? Na segunda primeira, nós vez. falamos dos fenômenos psicológicos, né? Agora não, nós começamos a falar de técnicas, do metodológico. E agora eu vou falar do fisiológico. Então você que trabalhou o dia todo, que está morto, não tem energia, mas nem para namorar, nem para fazer obrigação de casa. Você está entendendo, né, que eu estou falando? Sabe, Da dever de casa? assistência. Da assistência? Tá. Eu vou te ensinar aqui, tá? Isso aqui a gente tem no meu canal lá uma explicação, um videozinho do Dr. Laí Ribeiro, um vídeo que dura lá 4, 5 minutos, mas eu vou te explicar os principais, não vou te explicar tudo não, tá? Depois você me procura. Certinho. Professor, você vem e toma, olha aqui, ó, carnitina, não vou mostrar o preço aqui não. Acetil L-carnitina, tá? Toma uma cápsula, 500 miligramas. Professor, você virou médico? Não, não virei médico, porque isso aqui não é remédio. Isso é suplemento, qualquer pessoa compra, até criança. Chegar uma criança lá com 5 anos de idade e falar assim, eu quero comprar isso aqui, ela compra, tá? Então, qualquer um pode tomar. Isso aqui é o seguinte, ele transforma a gordura, tá? E transforma em energia dentro das células. Então, você toma 15, 20 minutos antes de estudar, e daí a pouco a coisa começa a ficar turbinada, daí a pouco você não sabe o que está acontecendo, parece que você dormiu e acordou. O gigante desperta. Tá? Então, memoriza aí, ó, acetil L-carnitina. Quanto tempo que eu vou tomar para perceber a diferença? Meia hora. Meia hora. Eu dou aula, tá, pessoal? Eu atendo de 15 a 25 pessoas todo dia pelo Skype, nas mentorias, tá? São 150 alunos por trimestre que eu tenho, onde eu pego na tua mão e falo, vamos passar no concurso em primeiro lugar, bora. Eu pego na mão de cada um. Eu tenho gente de 80 anos, gente de 10 anos, gente que tem tumor no cérebro, TDAH, enfim, início de Alzheimer, tudo você imaginar. Parei de estudar tem 20 anos, estou voltando, concurseiro, etc. Tem gente que está perguntando aqui, o pessoal está perguntando se quem tem pressão alta pode tomar. Deve, né? Alta, baixa, média, de lado. Agora, é claro, né? Vá no seu médico primeiro, ele vai dizer para você não tomar, porque você vai ficar poderoso. Isso aqui, ó, é para... Sabe aquele filme, Dr. Laí Ribeiro, ele faz uma comparação, tá? Isso que eu tô falando para você é como aquele Sem Limites. Sim. Não tem um filme do cara que toma uma pílula, como o cérebro dele começa a virar um fenômeno. Esse tá? daí tem uma que ela é específica sobre aquele filme, mas essa eu não vou falar aqui não, tá? Tem o da Lucy também. Já assistiu o da Lucy? Exato, tipo da Lucy. Eu queria ser daquele jeito. Junto com essa, você vai tomar agora essa outra aqui, ó.
taurina. Olha aí. Você toma as duas juntas. 500 miligramas de acetil L-carnitina, 500 miligramas, e depois me conta não só do que você estudou, mas do que você fez depois. Você começa a virar Homem-Aranha, você sobe pelas paredes, você quer ser o Batman, você vira morcego, você sai voando, entendeu? A minha nutricionista, professor, a minha nutricionista passou a taurina e mais outras coisas, manipulado, no caso, né? Agora, quer ver um outro problema do estudante? É que ele não dorme direito, preocupado se vai passar, se não vai passar, as contas que ele tem para pagar, ou seja, o valor, né, o dinheiro que ele está pagando para fazer o cursinho, o professor fala, no final da aula, o que fica na cabeça? Aí ele viu que não memorizou, que estudou o dia todo, não aprendeu quase nada, aí ele já tem problema com sono. Aí já não é mais nem a energia para estudar, ele já não dorme bem. Ele vira na cama, ele está ansioso, ele não realiza os sonhos, então aquilo tudo incomoda o psicológico dele, o emocional dele. Aí eu vou te ensinar mais um segredinho. Vamos pro próximo segredinho? Bora lá, na hora. Tá aqui, ó, melatonina. Na hora que você apagou a luz, deixou o sono é o seguinte, você tem que dormir de 6 a 8 horas por dia, não pode estar muito quente nem muito frio, a cama tem que ser confortável e o ambiente tem que estar em penumbra. Na hora de deitar, ó, eu já tô na cama de pijamão, sei lá como é que você dorme, ó, só à noite, ó, usar à noite, tá aqui escrito, ó. Na hora de deitar, você vai engolir sua melatonina. Pronto. Cada 2 horas que você dorme, como se você tivesse dormido 4. Olha aí, 3 segredinhos. E para não dizer que nós vamos drogar o concurseiro, eu estou aprendendo a me drogar para estudar, né? Não, tudo isso é suplemento natural. A melatonina no Brasil não vende assim à vontade, igual a acetilcolina, aliás, a carnitina. Já falei outro sem querer aqui. E a taurina, tá? Mas a melatonina já exige que você procure um médico. Nos Estados Unidos, não. Vende no mesmo lugar que vende extrato de tomate, sabão em pó, desinfetante, vende melatonina. Lá é comum, tá? Lá todo mundo sabe que faz um bem danado, porque é o hormônio do sono. Principalmente você que já passou dos 35. Professor Alessandro aí tem 19 anos ainda, está na flor da idade, se formou agora, né? Mas eu que já passei dos 18 anos, já comecei a usar. Tá, então eu vou passar só mais 2, tá? Só professor, mais 2. Oi. A Carol Rocha está perguntando assim, professor, no meu caso, sou policial militar e trabalho de noite, o que indica? Uma noite sem dormir destrói de 50 a 150 mil neurônios. Com o passar dos anos, não é, são milhões de neurônios. Isso provoca demência, tá? Então, o que acontece? Você tem que levar... você tá rindo? Não, eu pensei no negócio aqui. Demência é assim, ó. Ó, você vai no mercado, traz uma dúzia de banana para mim. Aí você comprou tudo, quando chega, olha para a pessoa e fala, cadê a banana? Você, eu assim, não. Demência é assim, ó. Eu olho para uma pessoa que eu vejo quase todo dia, e aí eu olho para ela e falo assim, nossa, eu conheço essa pessoa tem 10 anos, como é que é o nome dela? O nome dela peraí, e aí você não lembra o nome da pessoa. Falar em público, de flor. Isso é demência, tá? É falta de sono, tá? É falta de nutriente cerebral. Nós temos uma bioquímica cerebral. O indivíduo tem que fazer uma apresentação de trabalho. A segunda fase da magistratura e da promotoria é na lábia, tá? Ou seja, você tem que fazer uma entrevista. Para professor não vai ter isso, não. Mas se depois você quiser ser juiz, promotor e outro, tem entrevista. Ou então o professor passou, vai começar a dar aula, tá? O cérebro dele está desequilibrado, quimicamente desequilibrado. Aí ele chega na frente e fala assim para os alunos, professor,
No início, eu e Deus sabíamos o que eu tinha a dizer, mas agora eu confesso que só Deus sabe. Só dessa... Vou Entendeu? até anotar isso daqui. A piada é boa, pode contar. Então, no início, eu e Deus sabíamos o que eu tinha a dizer, alunos. Mas agora só Deus sabe. Acontece com muito professor, tá? Então, ele está sempre com uma colinha, está sempre com um tablet. Hoje tem. Você quer ver o palestrante? A maior safadeza do palestrante é aqueles slides. Ele não dá conta de memorizar o que ele tem para falar, então ele tem que ficar jogando aqueles slidezinhos ali para não esquecer a ordem do que ele tem que falar. Ali ele não se perde, tá? Aí ele coloca o slide, enche linguiça, aí muda de slide, põe um pouquinho mais de linguiça, e aí naquilo ele enrola 1 hora e meia o aluno. Tira aqueles slides dele para você ver o que acontece. Ele se perde mais do que segue em tiroteio. Tá? Então, vou ensinar para você aqui, ó. Pregnenolone. Tá bom. Quem ouviu, quem viu, tá bom. Depois rebobina o vídeo. Pregnenolone. É um hormônio relacionado com a memória, tá? Tá escrito aqui, ó. Support Memory and Hormone Balance. Ou seja, para balancear os hormônios da memória. Então você aí que tá mal, que a coisa tá feia, tá? É fantástico, ok? Então cuidado. Então a melatonina é bom para o sono, a carnitina dá energia, a taurina equilibra o sistema nervoso e o pregnenolone é como se fosse uma bomba atômica. É um hormônio cerebral para ajudar a formar sinapses. Para não dizer que eu vou terminar o assunto sem falar, eu vou falar aqui também sobre o ômega 3. Porque a maioria não sabe tomar, né? Tomar ômega 3 acha que está melhorando a memória, tadinho, sabendo de nada. Tá? Para o ômega 3 atuar no cérebro, tem que ter mais DHA do que EPA. Então você olha no rótulo, por exemplo, esse que eu tomo aqui, ó, ele tem 1.500 miligramas de DHA para 300 miligramas de EPA em cada cápsula. Então, o DHA é o ômega 3 que vai mexer dentro do cérebro, é construtor de sinapse. Quando você aprende, a informação fica no hipocampo, tá? Quando você memoriza, cria sinapse, já é no córtex cerebral. Quem é que vai construir? Fosfatildicerina, colina, os antioxidantes, né, o selênio, o magnésio. Você sabia que o magnésio tem mais de 100 funções no organismo? Olha o magnésio, olha aí, de malato. Sim. Mas tá bom, já passei aí o básico para você, ômega 3 com DHA, pregnenolone, e para fechar esse assunto, a gente começar outra técnica, outra ferramenta, tá? Eu quero te explicar aqui sobre o DEA, DHA, tá? Então, o DEA, que é semelhante a esse aqui também é manipulado, ó. Esse aqui eu já tomo logo, é um potão, né? Parece aqueles whey protein de marombeiro, tá? Então, tá aqui, ó. O DHA, o DEA, DHEA, o DEA é precursor da testosterona, tanto o homem quanto a mulher. Depois do 35, ele vai perdendo isso. Pronto, já te ensinei a adestrar o olho, já te ensinei a aumentar a sua nutrição, melhorar a nutrição do cérebro. Já falei aqui sobre sono, e agora eu vou te ensinar um exercício. Eu vou te ensinar um exercício para melhorar o seu raciocínio. A maioria, professor Alessandro, só faz input, não faz output. Qual que é a diferença? Input do inglês quer dizer entrada de informação. Então, o que é input? Eu estou lendo, é input. Está aqui, está entrando. Eu estou assistindo uma videoaula, é input. Tá? Eu estou na sala de aula, num debate, numa exposição, é input. No dia da prova, vai ser input ou vai ser output? Output. Output. Eu vou ter que colocar
O que entrou para fora. E agora? Se eu só treinei o input, eu só estudei, aí eu, na hora de falar o que eu estudei, na hora de marcar, de escolher a questão, eu não estou treinado para tirar, eu só treinei para colocar. E aí, professor, como é que fica? O cara perde a prova. Perde sim. Tá? Então eu vou ensinar 2 exercícios de output. 2 poderosos exercícios de output. Tá? Então bora lá. Uma técnica muito usada por Freud. O nome da técnica é associação livre. Freud pedia, né, para que a pessoa se deitasse e começasse a falar aleatoriamente da vida dela. Como é que foi seu dia? E ali ela começava a fazer uma associação livre, daí a pouco ela estava nos seus maiores dramas existenciais. E Freud, com um papelzinho lá esperto, né? Entendia de código, sabia de metáfora, entendia, né, dos símbolos mentais, estudou muito sobre sonho, depois brigou com um discípulo, Jung, né? Carl Jung depois se dividiu, Jung foi mais para a linha esotérica, falar de arquétipo, e Freud escreveu uma coleção dessa grossura da gramática aí, ó, são mais de 20 livros, se você for estudar psiquiatria, tá? É coisa que você lê assim, sabe, antes do almoço. O presidente Roosevelt lia todo dia 3 livros antes do almoço. O filósofo alemão Goethe dizia, o mais difícil, a maior dificuldade que eu tenho para ler é virar a página. Santo Agostinho entrava em transe e ele sabia o conteúdo do livro virando a página sem olhar nem para o papel. Essa eu não consegui chegar ainda não, professor. Essa daí é um pouco diferenciada, né? Essa aí já é diferenciada. Jedi. Mas isso já era um transe espiritual que ele tinha, né? Tá, mas você vai aprender agora uma técnica de como acelerar o pensamento. Como conseguir pensar mais rápido para conseguir fazer uma redação melhor. Para as ideias, na hora da redação, fluir. Tá? Como esse exercício ele vai te ajudar a olhar para a questão e no meio da questão você já lembrar o que é a resposta. Sabe quando você vê uma questão, professor? Sim. E aí começa assim, nossa, eu estudei isso. Aí daí a pouco, nossa, tá naquela parte do livro, eu marquei. Aí você continua pensando, caramba, tá naquela parte do caderno que eu fiz um rabisco desse jeito, assim, assim, assim. Aí pá, e te vem uma palavra, você consegue fazer a questão? Só que você não tem esse tempo todo. Seu pensamento tem que estar a 1000 por hora. É isso? Sim. Então, vamos começar fazendo um teste com o professor Alessandro, que infelizmente Agora. vai ter que ficar de cobaia aqui, né? Agora. Oxe, cobaia, Professor, tá louco? tá difícil. Você mexe o olho, respira, faz isso, faz aquilo. Professor, é o seguinte, quando eu falo algodão, você lembra o quê? Ai, de um negocinho leve, né? Leve. Branco, E leve, lembra o quê? Leve lembra uma pena, Pena, lembra? uma galinha. Continua falando. Galinha lembra Não reunião precisa de... falar lembra, só fala assim, ó. Ah, tá. Ovo, supermercado, Ah, ovo, ó. compra, não é? Compra. Alimentação, Uhum. cozinha. Vamos ver Família. em 1 minuto quantas palavras o teu raciocínio é capaz de abordar. Bora, Uma agora. pessoa normal, ela consegue produzir de output, de saída cognitiva, de brainstorm, ela consegue produzir de 15 a 25 ideias por minuto, tá? Então, vamos começar a ensaiar antes de ligar o cronômetro, tá? Pipoca. Família. Filme. Amor. Esposa. Filme. Pronto. Então, Entretenimento. atenção, você não vai ficar só dentro do quarto, não, tá? Então, se eu disser televisão, você lembra eletricidade, eletricidade você já lembra pipa, pipa você já lembra criança, criança pirulito, pirulito loja, loja você já lembra
lockdown, É. tá? Você vai deixando teu cérebro viajar, ok? Vamos ver em 1 minuto quanto você consegue. Qual Então, palavra? Qual a primeira atenção, a palavra? palavra-chave vai ser alfinete. Nossa. Valendo. Alfinete. Vamos lá. Costura, mercado de trabalho, oportunidade, família sustentada, caramba, felicidade. Nossa, travou agora. Felicidade. Nossa, travou, professor. É a pressão. Deixa eu ver. Felicidade, família reunida, suprimentos, alimentos. Caraca, fugiu aqui agora, professor. Tudo deu. Deixa eu ver aqui. Alimento. Nossa, parou, professor. Travou. Deixa eu ver aqui. Alimento. Tá bom. Nossa, Tá enferrujadinho, viu, professor? enferrujado. A minha mentoria, ela dura 3 meses. Eu pego na tua mão, tá? É uma vez por semana durante 3 meses. Eu vou lá na agenda, marco horário. O meu primeiro aluno é 4h30 da manhã, o último é 9 da noite, tá? Então, professor, eu só posso 12h30 toda semana. São 10 aulas. Durante 3 meses eu transformo a tua capacidade cerebral. Então, se você quiser fazer a mentoria, tem desconto aí quem tiver acesso ao professor Alessandro, tá? Depois procura ele. Eu quero fazer aquela mentoria, tá? Eu já peguei aluno que tinha dificuldade para tirar 7, tem o troféu dele de primeiro lugar da escola e passou em medicina. Eu tenho alunos que passaram na magistratura, na promotoria, nos melhores concursos do DF, tá? Eu tenho um aluno que falou assim, professor, fumei maconha há 20 anos, será que eu tenho jeito? Tá? Então, quer dizer, você que está com dificuldade, me procura, tá? Mas vamos lá. Como é que eu vou treinar? Você já viu que o professor falou 9 por minuto. Para você estar mais ou menos, tem que ser de 15 a 25. Então, você vai de novo pegar o metrônomozinho, tá aqui o aparelho, e eu vou colocar você para gerar, professor, só 25 ideias por minuto. Em cada toque, você tem que falar uma ideia. Escolhe uma palavra. Uma palavra? Deixa eu ver aqui. Concurso. Professor, lembrando aqui, a gente só tem mais 3 minutos, tá? Pra gente acabar. Pois é, né? Uma pena, vamos né? Lá. Eu disse que eu podia falar à vontade na outra live. Eu me preparei para poder fazer vigília, para ir até amanhã de manhã. Aí depois eu recebi a notícia que a gente só ia ter 1 hora. Aí eu ia jogar tudo aqui para você, mas é culpa do professor aí, Alessandro. Não, a próxima. Bom que a gente vai tendo outras, professor. Não, porque no outro eu falei de técnicas emocionais, nós ficamos 1 hora falando, né? Tá aqui, ó. Olha a técnica. Escolhe uma palavra. Concurso. Tá, então você tem... Eu quero treinar meu cérebro, ele fez 9. Então eu coloquei aqui o metrônomo no 25. 25 toques por minuto, tá? Tá. Então eu tô treinando aqui, ó. Concurso, prova, caneta, tinta, parede, tijolo, cimento, Votorantins, dinheiro, banco, saque, revólver. Viu como é fácil? Então você treina com o metrônomo. Sua vez, professor. Vai lá. Muleta. Hospital, fratura, dor, gesso. Então você vai condicionando o teu cérebro. Só que aqui é para 25 ideias por minuto, ó. Você pode treinar mais rápido, ó. Árvore, folha, papel, celulose, constituição, e aí vai. Tá? Entendi. Então, você pode ir acelerando para ter 50, 70, 90 ideias por minuto. Sabe aquele tipo de gente que começa que num debate é invencível? Sim. Tá?
Então, essa é a última técnica da noite, né? Então, eu vou sortear mais 3 pessoas aqui, mais 3, infelizmente o tempo está estourado, tá? Então, vamos lá, quem mandou eu quero aqui, quem mandou eu quero, vamos lá. Patrícia Lucena, você ganhou. Patrícia Lucena, você ganhou um caderno, você que está nos assistindo. Tá, vamos lá, vamos puxar mais um. Atenção, vamos lá. Daniela Pereira, você ganhou, Daniela. Tá aqui, eu mandei uma mensagem para você. Você ganhou. E a última pessoa, né, nós vamos sortear mais, mas estourou nosso tempo aqui, ó. Aline, você ganhou, Aline. Olha que legal. Você ganhou também um caderno de leitura dinâmica. Então, professor, para nossas palavras finais, eu quero dizer que eu trabalho com isso há 25 anos, já treinei 1 milhão de pessoas no Brasil todo e alguns países. Faço parte do Conselho de Pastores nos Estados Unidos, faço isso muito para igreja, escola. Eu tenho um projeto. Eu tenho um projeto de levar coach, leitura dinâmica, memorização para as escolas e faculdades do Distrito Federal. Você que é professor, coordenador, você que tem auditório, que tem espaço, que faz parte do RH da tua empresa, se você trabalha nos ministérios, nos departamentos, nos órgãos públicos, me procura nesse número aí que está na tela, 99347-2125, e me convide para, depois da pandemia, ir lá de graça realizar o evento. A única coisa que eu peço é alimentos para as creches que estão lá com as crianças passando necessidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe mais coisa, viu, professor? Mas não vai dar. Fechou, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu passei aqui várias ferramentas e a última, só para você relembrar da última aula, você pode pegar esse barulhinho também para ler com o livro, né? Tentar ler cada toque uma linha do livro, bem devagarinho, para ir acostumando o teu cérebro, e à medida que você vai lendo, você vai tentando depois falar o que você leu, treinando a memória, tá? Eu tenho 1001 vídeos também no YouTube, no meu canal, e até mais, né? Até aqui, Deus nos ajudou, nos deu suporte, tá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até o próximo live, estou à disposição de todos. Professor, brigadão, gratidão, viu? O pessoal que está aqui no YouTube, não se desconecte que a gente já vai começar daqui 10 minutinhos com o professor Leandro Gabriel, Conhecimentos Pedagógicos, viu? Também estaremos lá no Instagram. Professor, uma maravilha, foi assim, um caldeirão de conhecimentos que o senhor colocou aqui pra gente, o senhor disponibilizou pra gente. Nem começou, né, professor? O melhor ainda está por vir. E tenho certeza que a gente vai fazer outras lives aqui também. E assim... Tamo junto, professor. Infelizmente eu vou ter que encerrar, mas a live vai ficar salva aqui no canal, tá bom, professor? Amém, tamo junto. Tá bom? Tamo junto. Obrigadão. Até mais, professor.